Oi, pessoal! Aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos fazer o estudo das funções circulares, que são as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos começar? Bom, primeiramente, quando a gente fala em seno, cosseno e tangente, a gente trabalha com os ângulos. E até agora você vinha trabalhando com os ângulos somente na unidade de graus. Mas, na trigonometria, no estudo das funções, especificamente, a gente vai trabalhar bastante com radianos. Então, veja só, 180 graus corresponde a π radiano, 360 graus a 2π radiano. Por quê? Você lembra no estudo da geometria, quando a gente tem o comprimento da circunferência? A fórmula que a gente usa, lembra, é a fórmula do Catupiry, que é o C, comprimento, é igual a 2 vezes π vezes o raio. Na trigonometria, a gente trabalha com limite de valor igual a 1, tá? Você vai ver ao longo do estudo que o limite máximo de seno e cosseno é 1. Por quê? O raio que a gente trabalha é de uma unidade. Quando eu tenho raio igual a uma unidade, o meu comprimento vai ser 2 vezes π vezes 1, que corresponde a 2π. Se você pensar, a minha circunferência ela tem inteira 360 graus, corresponde exatamente ao comprimento, então, de 2π radianos, tá? Então, quando eu trabalho a diferença das unidades, o 360 graus é 2π radiano, 180 graus é metade de 360, por isso corresponde a π radianos. E é o 180 igual a π radianos que vai ser nossa base quando precisar fazer transformação. Como que eu faço a mudança de unidade de graus para radianos? Então, veja só, o x é o ângulo que eu desejo mudar a unidade, tá? Na verdade, a base é uma regrinha de 3. Se 180 graus é π radianos, o ângulo que eu quero é x, tá? Como que você vai trabalhar? É interessante que você aplique a fórmula de forma direta. Por quê? Se você tem ali, por exemplo, 30 graus, tá? O meu ângulo é 30 graus. Quanto ele equivale em radianos? Para fazer a transformação, 30π sobre 180. Ou seja, se eu pensar na regra de 3, se 180 graus é π radianos, 30 graus é o ângulo que eu quero descobrir. Porém, numa prova de segunda fase, por exemplo, se você parte direto para a fórmula, sem montar a sua regra de 3, além de você ganhar um tempo aí, tá? Vai mostrar um pouco mais de maturidade na matemática. Então, é interessante que sempre que possível você faça uso das fórmulas. Então, o que eu vou ter? 30π sobre 180, simplificando, corresponde a π sobre 6 radianos. Ora, se π é 180 graus, 180 dividido por 6 não é exatamente 30? Então, se eu quiser fazer o contrário, de radianos para graus, eu simplesmente substituo o π por 180 graus. Esse π que a gente está trabalhando aqui, ele vai sempre corresponder a 180 graus. Não é o π igual a 3,14, ok? No caso, né, nesse assunto que a gente está estudando, principalmente em relação a ângulos, esse π vai valer 180 graus, ok? Veja só que interessante. Pega o ângulo de 150, 210 e 330. Para eu transformar ele em radianos, o que eu tenho que fazer? Bom, lembra que 30 graus é π sobre 6 radianos? Então, veja, os 150 graus não seria 5 vezes 30? Então, ele vai ser exatamente 5π sobre 6, tá? O 210 não é 7 vezes 30? Então, em radianos, 7π sobre 6. E o 330, que é 11 vezes 30, 11π sobre 6 radianos, ok? E aqui, então, a gente tem só um exemplo para você ver como que, determinando um ângulo menor, facilmente eu encontro os correspondentes maiores, ok? Tá, vamos aprofundar então o estudo do círculo trigonométrico, que é o nosso material de estudo mais importante. Pessoal, lembra que eu falei ali atrás sobre o raio igual a 1? Pois bem, esse raio igual a 1 vai determinar, então, toda a nossa circunferência. Veja só, eu vou pegar
o eixo das abscissas e das ordenadas, que é o eixo x e y, o meu plano cartesiano, e é nele que eu vou colocar a minha circunferência, que vai ser o meu círculo trigonométrico. Essa circunferência, o centro dela se encontra então na origem, que é o encontro desses dois eixos, tá? Então, se eu fosse construir, pegando um compasso com 1 centímetro, por exemplo, tá? Eu traço então um círculo com raio de 1 centímetro. O que eu quero que vocês observem, tá? Eu vou começar no eixo X, tá? Tá vendo ali no desenho, ele tá 2π? Ali é o início e o fim do meu círculo. O início seria o 0, dando a volta completa, ele volta ao 2π, que é o 360 graus. Lembra que a gente falou que 360 graus é 2π? Então, é a volta completa do círculo, tá? Eu quero que vocês observem, então, que eu vou ter o meu círculo dividido em 4 partes, tá? E esses valores que vocês estão vendo, eu já vou explicar um pouquinho mais adiante, tá? Mas é importante que você perceba que ele vai ter um raio unitário, tá? E vai dividir em 4 quadrantes. Então, veja só. O primeiro quadrante. Como que eu formo meu primeiro quadrante? Então, ali no eixo X, tá vendo a coordenada 1, 0? Então, ele pega ali no ponto 1 para o X, 0 para o Y. E desse valor, quando eu subo até o eixo Y, você percebe que vai andar exatamente 90 graus. Então, o que eu vou ter? Do 0 ao 90 graus, esse 90 graus está localizado na coordenada 0, 1, eu vou ter os ângulos do meu primeiro quadrante. Em seguida, do 90 graus, que está localizado no 0, 1, indo em direção ao eixo X novamente, tá? Na coordenada menos 1, 0, eu vou ter o meu ângulo de 180 graus. Então, os ângulos que estão compreendidos entre 90 e 180 graus estão localizados no segundo quadrante. Os ângulos que estão indo do 180 até o 270, que é indo ali do eixo X para o eixo Y novamente, são os ângulos do terceiro quadrante, tá? Então, todos os ângulos compreendidos de 180 a 270 pertencem ao meu terceiro quadrante. O 270 está na coordenada 0, menos 1. E do 270, caminhando agora novamente até o eixo X, completando a volta do meu círculo, que vai até o ângulo de 360 graus, eu vou ter então os ângulos pertencentes ao quarto quadrante, ok? Esses ângulos que eu estou colocando aqui para vocês, o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, eles não pertencem a nenhum quadrante. Eu chamo eles de ângulos de eixo. Por quê? Eles pertencem ao eixo X ou ao eixo Y, tá? Eles não estão em nenhum quadrante. O que eu vou ter? Eles são os meus parâmetros para identificar o quadrante. Então, se eu falar assim, o ângulo de 40 graus. 40 graus está compreendido entre 0 e 90, então ele é do primeiro quadrante. O ângulo de 214. 214 está de 180 a 270, então ele é do terceiro quadrante. Então, esses ângulos de eixo, eles são os meus parâmetros, tá? Para determinar em que quadrante está o ângulo que eu estiver analisando, ok? E eles também vão ter outras funções importantes que a gente vai ver a seguir. Veja que eu coloquei o valor do ângulo em graus e em radianos, tá? Então, 0 graus corresponde a 0 radianos, 90 é π sobre 2, 180 π, 270 3π sobre 2 e 360 2π, ok? Agora, o que vocês já sabem, tá? Que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, os ângulos mais importantes que a gente tem são os ângulos de 30, 45 e 60, tá? E vocês vão ver que todos os ângulos correspondentes a eles nos outros quadrantes, eles vão ser importante ferramenta de estudo e resolução de problemas matemáticos, tá? Esses ângulos, vocês precisam conhecer os valores de seno, cosseno e tangente. Geralmente, os vestibulares não vão colocar para vocês
o valor, a menos que eles queiram um valor decimal ou que você use uma determinada aproximação, tá? Ou se for um ângulo diferente desses daí, eles vão te dar o valor. Mas caso contrário, os vestibulares, tanto primeira como segunda fase, eles subentendem que você já sabe, já é do seu conhecimento os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E vocês já devem conhecer aí várias musiquinhas. Como os meus alunos sabem que eu sonhava em ser cantora, mas como eu sou desafinada, não consegui realizar esse sonho, né? Mas eu vou deixar aqui uma opção, tá? De musiquinha para você que ainda não decorou. E se você não gostar, você pode criar a tua, tá? O importante é você decorar, não importa o ritmo, tá? Então vamos lá. Você tem que montar a tabela com 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente nessa ordem. E a musiquinha que a gente usa é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja como faz. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Essa é uma opção, tá? Mas fica à vontade, o importante é você memorizar, tá bom? Vamos lá. Aqui, prestem muita atenção nisso aqui, tá? Eu coloquei para vocês em cores, tá? Onde que está o eixo correspondente ao seno, ao cosseno e à tangente. Então, observem aqui a bolinha onde está o seno, e eu coloquei aqui que correspondendo à linha do Y, a setinha em vermelho. É no eixo Y que eu vou olhar os valores do meu seno, tá? Os limites de seno, mínimo ao máximo, vai de -1 a 1, tá? Lembra que a gente trabalha com o círculo com o raio unitário? Então, o valor mínimo do seno vai ser -1 e o máximo vai ser +1. Então, se eu estou olhando no eixo Y, veja só, no ângulo de 90 graus, o seno vai ser 1. E no ângulo de 270 graus, o meu seno vai ser -1. Aí, o que eu vou ter? Olha ali na linha do X. 0, o 180 e o 360, ele corresponde ao zero do meu Y, certo? Então, os valores de seno desses três ângulos vai ser 0. E como da linha do X para cima o meu Y admite valores positivos e da linha do X para baixo o meu Y admite valores negativos, todos os ângulos do primeiro e segundo quadrante, o seno sempre vai ser positivo. E todos os valores do terceiro e quarto quadrante, o seno sempre vai ser negativo. Agora, olha o cosseno. O cosseno, ele está posicionado no eixo X. Então, o que vai acontecer? Os valores dos ângulos 0 vai ser cosseno de 0 igual a 1. Cosseno de 180, ó, ele está lá na outra extremidade. Cosseno de 180 vai ser -1. E o cosseno de 360 vai ser 1, tá? Como o eixo X, ele é positivo dali, do ponto de encontro do Y para a direita, tá? Isso vai significar o quê? Que o primeiro e o quarto quadrante do cosseno, todos os ângulos que estão no primeiro e quarto quadrante, o cosseno sempre vai ser positivo, e da onde o X encontra o Y para a esquerda, os valores, então, que estão localizados no segundo e terceiro quadrante, o cosseno sempre será negativo. E observe que o ângulo de 90 e 270 estão na linha do Y, certo? Então, os valores de cosseno de 90 e 270, obviamente, vai ser 0, tá? Agora, a tangente é uma reta paralela ao eixo X. E ela corta exatamente ali onde começa e termina a minha circunferência, tá? No ponto 0 e 360 graus. É ali que passa a minha reta tangente. E aí, pessoal, o que eu tenho que pensar? Se ela é paralela, tá? Os valores dos ângulos 0, 180 e 360, a tangente vai ser 0.
Agora, o 90 e o 270, como a reta é paralela, eles não existem. Não tem como determinar a tangente nem do 90 e nem do 270 por serem paralelas, tá? Então, não existe. E os ângulos que estão no primeiro e terceiro quadrante sempre serão positivos e segundo e quarto quadrante sempre terão a tangente negativa, ok? Deu para entender bem isso aqui, pessoal? Vamos lá. Olha só a tabelinha que eu montei aqui para vocês para os ângulos de eixo. Coloquei os ângulos principais em graus, em radianos e os valores de seno, cosseno e tangente correspondente a cada um deles. Observe só o seguinte, ó. Na tangente de 90 e 270, coloquei um E ao contrário com um tracinho. Esse símbolo matemático, ele significa não existe. Tá? É esse o símbolo que você usa se porventura aparecer aí a tangente desses dois ângulos. Okay? Então, essa tabelinha é para você se organizar e observar, dependendo o ângulo, quais os valores que eu tenho ali, seno, cosseno e tangente, ok? Olha aqui, pessoal. Eu coloquei o círculo trigonométrico e vocês estão vendo aí um monte de ângulo. O que isso significa? Ó, vamos partir lá do ponto 0, 0 graus, que está congruente ali ao 360 graus, ok? Esse sinalzinho aí com 3 tracinhos é congruente. Pessoal, veja só. Do 0, se eu subir 30 graus, então eu fizer 0 mais 30, eu tenho ali o ângulo de 30 graus, que corresponde a π sobre 6 radianos. Bom, desse ângulo, se eu traçar uma linha paralela ao eixo X, eu vou até o outro lado, e aí o que acontece? Para determinar o valor desse ângulo, eu vou ter que fazer 180 menos 30. Por quê? Porque ele vai subir 30 graus a partir do 0, ele vai subir 30 graus a partir do 180. Então, para determinar o valor, eu tenho que fazer 180 menos 30. Então, eu vou ver que o ângulo correspondente ao 30 no segundo quadrante é o 150 graus. Se eu descer dos 150 graus uma linha paralela ao eixo Y, eu vou encontrar o correspondente no terceiro quadrante, que é o 210 graus, ok? Que é 7π sobre 6 radianos. E dando continuidade, se eu seguir uma linha paralela ao eixo X, vou até o quarto quadrante encontrar o correspondente, que é o 330 graus, tá? Então, para achar os ângulos correspondentes em cada quadrante, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou, do ângulo que está no primeiro quadrante, eu vou traçar linhas paralelas a X e Y. E aí, como que eu acho, então, o ângulo? Então, veja, 0, eu somo o ângulo para determinar o valor no seu primeiro quadrante. Ok. Para achar no segundo quadrante correspondente, eu tenho que fazer 180 menos o ângulo. No terceiro quadrante, eu tenho que fazer 180 mais o ângulo. E no quarto quadrante, pessoal, eu tenho que fazer 360 menos o ângulo, tá? Então, essa é a forma correta de achar o valor exato correspondente. Então, você pode observar aí o que acontece, ó, com 45 e o 60, que são os ângulos notáveis que a gente fala, que é o que a gente usa no estudo da trigonometria aqui na matemática, ok? Então, para os ângulos de 30, 45 e 60, você tem os correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí eu peguei, então, uma foto do meu caderninho. Os meus alunos sabem que eu gosto de montar minhas aulas no caderno, tá? E eu montei uma tabelinha para vocês das relações dos ângulos correspondentes. Veja só, eu tenho o valor do ângulo em graus, o seu valor em radianos, o quadrante que ele pertence e os valores de seno, cosseno e tangente. O que eu quero que você perceba? Que para os ângulos correspondentes, os valores de seno, cosseno e tangente em módulo, ou seja, ignorando o sinal, tá? Vai ser sempre o mesmo. Então, o seno de todos os 4 ângulos vai ser meio, em módulo. Aí, o que acontece? Dependendo do quadrante que ele está, ele vai ser positivo ou negativo. Então, no seno, primeiro e segundo quadrante é positivo, terceiro e quarto quadrante é negativo. Por isso que o seno de 210 e de 330 é menos meio. Veja o cosseno. Lembra que o cosseno, no primeiro e quarto quadrante é positivo e no segundo e terceiro quadrante é negativo? Então,
o cosseno dos 4 ângulos em módulo é raiz de 3 sobre 2. O que acontece? O ângulo de 150 e de 210, que estão localizados no segundo e terceiro quadrante, eles vão ser menos raiz de 3 sobre 2, tá? E a tangente, o valor em módulo seria raiz de 3 sobre 3, mas os ângulos que estão no segundo e quarto quadrante vão ser negativos, tá? O mesmo aqui, ó, mais uma foto do meu caderninho para o ângulo de 45 graus, tá? E os seus ângulos correspondentes, 135, 225 e 315. E só para lembrar o que eu falei no início do vídeo, veja só, 45 graus. 45 graus, ele corresponde a π sobre 4. Se eu fizer 180 dividido por 4, eu tenho o valor de 45 graus. O que acontece? Se eu fizer 3 vezes 45, eu vou ter o ângulo de 135. Então, π sobre 4 radianos, se eu faço 3π sobre 4, é o 135. O 225 é 5 vezes 45. Então, o radiano vai ser 5π sobre 4. E o 315 é 7 vezes o 45. Então, 7π sobre 4. Veja que facilmente eu consigo determinar os ângulos em radianos, tá? E aqui tem a tabela para vocês, novamente com seno, cosseno e tangente, indicando a alteração do sinal, dependendo do quadrante que ele se encontra, tá? E aqui para encerrar, a tabelinha dos correspondentes dos 60 graus, tá? Então, 60 graus é π sobre 3. Se você fizer 180 dividido por 3, você tem um ângulo aí de 60 graus. 120 é o dobro de 60, então 2π sobre 3. 240 é 4 vezes o 60, então 4π sobre 3. E o 300, ele é 5 vezes o 60, então 5π sobre 3 radianos, tá? E aí vocês têm os valores de seno, cosseno e tangente, tá? De acordo com o quadrante que ele se encontra, vai receber, então, como eu falei, o sinal de positivo ou negativo. Pessoal, eu espero que tenha dado aí uma clareada no assunto. Eu sei que tem muito mais para aprofundar, tem muito exercício para ser feito para vocês assimilarem melhor. Então, isso aqui é só um resuminho para começar a clarear um pouco do conteúdo, ok? Nos vemos na próxima aula.